amigos, eu postei essa foto aqui perguntando para vocês se esses eram alimentos funcionais. Então nessa foto tem o quê? Um pão integral com molho de tomate industrializado. E as respostas foram muito variadas, mas a grande maioria das pessoas respondeu que não. Para a gente entender se esse é um alimento funcional ou não, primeiro a gente tem que entender o que é um alimento funcional. Alimento funcional, gente, é um alimento que tem algumas características, algumas propriedades que vão além daqueles macronutrientes que a gente conhece. Então vão além dos carboidratos, proteínas e gorduras. Eles têm componentes bioativos, ou seja, que têm atuação no nosso organismo e uma atuação positiva para ser considerado um alimento funcional. É difícil de responder essa questão porque tem muitas nuances aí, mas eu fiz questão de deixar claro que o molho de tomate era um molho industrializado. Então vamos dar uma olhada primeiramente nele, né? Por que o molho de tomate é considerado um alimento funcional? Porque ele tem uma grande quantidade de licopeno. O licopeno ele está presente no tomate, que dá aquela coloração vermelha para ele. Ele, junto com os beta-carotenos, tem propriedades antioxidantes para o nosso organismo e o licopeno é muito mais potente, por exemplo, do que o beta-caroteno. Então ele é antioxidante e ele vai estar altamente concentrado no molho de tomate. Só que quando se trata de um alimento industrializado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ali estão acrescidos vários outros componentes, principalmente sal, açúcar, corantes muitas vezes, então isso aí vai ter características negativas para a gente. Hoje em dia já tem-se muito mais disponível molhos de tomates prontos que não tem açúcar, por exemplo, tem baixa quantidade de sal e não necessariamente nas marcas mais caras. Então é muito importante na hora de escolher um molho, olhar, ler o rótulo, ver a composição, saber o que procura ali. Então vamos tentar escolher essas marcas que tenham menos açúcar, menos sal. Então o molho de tomate, mesmo sendo industrializado, ele é considerado sim um alimento funcional. Agora e o pão? Eu coloquei, né, um pão integral ali. O pão integral por si só não seria considerado um alimento funcional, mas depende muito da composição desse pão. Se ele for um pão que tem, por exemplo, a aveia, como eu já falei em um outro vídeo, a aveia tem a trigonelina, que seria sim um componente funcional, ajudando o quê? Na indução do sono, por exemplo. Além disso, existem outros cereais que vão ter propriedades para a gente, que são considerados funcionais também, por exemplo, a linhaça. Então vai depender muito da composição do pão. Agora, o pão comparado com a tapioca, comparado com o pão branco, nesse caso o pão integral leva vantagem. Por quê? Por ser integral, ele vai diminuir a velocidade de absorção dos nutrientes, inclusive de outros alimentos, diminuindo, por exemplo, a velocidade de absorção daquele açúcar presente nesse molho industrializado, por exemplo. Então ele vai diminuir o índice glicêmico de outros alimentos. Sempre que possível, a gente deve trocar os alimentos, né, de farinhas refinadas por alimentos integrais, porque vão ter essas propriedades boas para a gente. Quais são essas propriedades? Além dessa redução do índice glicêmico, vai ajudar no funcionamento intestinal, vai ser pré-biótico, ou seja, ajudando a desenvolver uma flora intestinal boa, que vai ter inúmeras consequências para a gente, né? Então vai diminuir o quê? Taxa de aterosclerose, problemas cardiovasculares, problemas de sistema nervoso, esteatose, vários problemas no organismo como um todo relacionado ao nosso microbioma. Agora, esse é um alimento completo? Lógico que não, né, gente? O pão com molho de tomate não é nem um sanduíche, né? Eu quis colocar essa foto porque eu quis enfatizar esses dois elementos ali. Agora, esse pão só com o molho de tomate vai ter o quê? Basicamente carboidrato e esses componentes que eu falei, né? Fibras e esse licopeno aí. Mas tá faltando muita coisa ali. A gente tem que, então, acrescentar alguma fonte de gorduras boas e também tem que ter uma fonte de proteínas. Então, aquilo ali não é um sanduíche, é só a base mesmo, teria que acrescentar. Então, a gente tem que escolher bem quais outros componentes a gente vai colocar. Então, vamos escolher proteínas de alto valor biológico, né? Um exemplo seria a clara do ovo, alto valor biológico. Algum tipo de carne, vão dar preferência para as carnes brancas. Também gorduras boas, né? A gente tem que escolher. Um exemplo bom seria o quê? O abacate, poderia ser usado. Claro que isso vai depender do gosto de cada pessoa, né? Então vamos tentar saber escolher aí. Eu quis colocar isso aí, eu sabia que ia dar uma certa polêmica, mas a gente tem que abordar assuntos polêmicos aqui também, abrir para discussão, para a gente tentar abrir a cabeça. Outra questão que eu falei também num outro vídeo é a questão da tapioca. Muita gente tem substituído o pão por ter glúten pela tapioca. Muito cuidado nisso, gente. A tapioca é altamente refinada, tem um índice glicêmico alto, então não é uma boa escolha, por exemplo, se você estiver querendo perder peso. A sensibilidade ao glúten é um quadro muito menos comum do que se acredita. Então, a princípio, não seria uma boa troca. Fica de olho. Muito obrigado por participar. Logo, logo vão ter mais enquetes aí para vocês poderem se manifestar. Um grande abraço. Vejo vocês logo, logo.